Olá pessoal, tudo bem? Professor Fábio aqui do Polo Anhanguera Curitiba Centro, passando aqui para dar mais algumas dicas aí do seu portal, aqui no seu início, e hoje eu quero ensinar para vocês a fórmula mágica de como você estudar aí no seu portal Anhanguera. Então vamos lá, mais uma vez eu estou aqui com um portal de um aluno de um curso de administração, tá? Aí, né, você compara com o seu portal. Porém, a lógica é a mesma, tá? Dependendo do curso tem um pouco mais de disciplinas, dependendo do curso tem um pouco menos. Né? Você vai lembrar que eu tinha dito para você prestar atenção na primeira disciplina de todas nesse começo. Aqui, pessoal, é uma sequência, tá? Então, as disciplinas elas são organizadas de forma cronológica, que vão acontecendo à medida que vem chegando as provas de cada uma, tá? Então, você sabe que a primeira prova de todas que você terá vai ser da primeira disciplina, depois da segunda e assim por diante. Dependendo, alguns cursos têm de uma a duas disciplinas que vão caminhando juntas com o teu semestre, que você precisa até prestar atenção. No caso aqui de administração, existe a educação à distância, que grande parte dos alunos já tem também e já fizeram. Que é uma disciplina bem introdutória. Tem cursos que não têm a educação à distância. Nesse caso aqui tem a disciplina de gramática, que é uma disciplina que a gente chama EAD, né? Uma disciplina rápida de se fazer, e ela é somente de forma com avaliações online, tá? Então é uma disciplina que corre junto com o semestre. E aqui atividades interdisciplinares, que também é uma disciplina que corre junto com o semestre e tem seus vencimentos ao longo desse semestre. E eu vou reservar para vocês um vídeo especial falando somente dessas atividades interdisciplinares, que é bastante importante para a tua nota das tuas disciplinas, porque aqui dentro você tem um trabalho, uma produção textual, né, que você faz para ajudar na nota de todas as disciplinas ao mesmo tempo, né, dessas disciplinas principais aqui de cima, certo? Mas deixamos essa aqui mais para frente, vamos focar aqui na primeira disciplina. Mas antes eu quero mostrar para você uma coisa bem interessante, tá? Lembra que eu falei para você que você precisa prestar atenção no vencimento da prova da disciplina, e as provas elas estão organizadas em sequência, tá? Vamos entrar aqui na primeira disciplina. Nessa primeira disciplina, você vai ter aqui bastante conteúdo, tá? Então, alguns alunos às vezes se assustam na hora que olha que, nossa, quanto quadradinho, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, né? É importante que você dê uma olhada que tudo tem um prazo de disponibilização e um prazo de vencimento. A exemplo aqui, você tem o fórum, que ele vai de 2/8 até 23/8. Então, você tem praticamente um mês para você fazer esse fórum e você tem que cuidar para fazer até essa data. Só que não necessariamente você vai começar fazendo ele direto, por mais que ele seja o primeiro aqui da lista. Existem outros itens que é melhor você fazer antes e assim dar uma sequência na tua disciplina e no teu estudo, uma linha de raciocínio melhor no teu estudo e faz você tirar o melhor proveito. Eu vou te ensinar já já. Só que antes, tá? Vamos dar uma olhada na questão da prova. Aqui você tem essa lista, onde você pode marcar e desmarcar esse filtro. Vamos desmarcar todos eles, vamos deixar somente a prova presencial marcada. Tá? Reparou que eu vou desmarcando aqui, ele vai sumindo aqui para cá. Deixa eu tirar aqui a minha imagem para facilitar aí para vocês. Então, deixei somente aqui a prova presencial da disciplina marcada e observe aqui, você tem prova presencial de primeira chamada, tá? É a prova da disciplina, dessa primeira disciplina de raciocínio lógico matemático no caso de administração. No caso do teu curso aí você compara cada curso com a sua disciplina específica. Tá? Essa prova aqui, ela tem uma pontuação de 5.000 pontos, e ela tem uma semana, um período de realização, que ele está bem aqui, tá? A da primeira chamada, tá? Você tem de 30/8 a 4/9. Percebeu? Aqui é o final desse mês. As aulas começaram em 2 de agosto, então aqui é o finalzinho do mês, começo do outro mês. Então, dentro dessa semana, será a semana de realização dessa primeira prova.
Isso quer dizer que você vai ter todo esse mês de agosto para você desempenhar essa sua primeira disciplina do seu portal, certo? Vamos dar uma olhada em outra coisa aqui, ó. Deixa eu voltar. E vamos abrir a segunda disciplina. Lembra que eu falei que é a ordem cronológica? Então, essa segunda disciplina, vamos fazer a mesma coisa e vamos deixar somente a prova marcada para você visualizar a data. Olá, prova presencial de primeira chamada, né? Ela vai acontecer aqui do dia 27/9 a 2/10. Opa, reparou? Já é o final do outro mês. Ou seja, você vai ter, né, praticamente aí o segundo mês do seu semestre dedicado a essa segunda disciplina. E eu acho que você já entendeu. Deixa eu voltar aqui, vamos para a terceira disciplina. No caso aqui desse aluno é matemática financeira. Vamos colocar a prova aqui. E repare, prova presencial de primeira chamada, ela vai acontecer de 25/10 a 30/10. Ou seja, lá no final do mês 10. Então a terceira disciplina será no teu terceiro mês de estudo aí da Anhanguera. Então você já percebeu que você tem uma sequência, né? E você tem um mês praticamente para você vir estudando cada uma dessas disciplinas. Dependendo de alguns cursos, você tem uma prova, né, que corre junto ali com o vencimento, que a gente chama de paralelo online, certo? Mas normalmente você tem essa sequência de vencimento, certo? Esse tipo de coisa você pode visualizar aqui no seu calendário acadêmico, né? Informações adicionais, calendário acadêmico. No que você abre aqui, você tem, olha lá, o início das aulas e você tem aqui, né, colocado para você os principais vencimentos, né? Olha lá, ó, semana da prova da primeira chamada. Então, prova da primeira disciplina, prova da segunda disciplina, né? Oh, meu Deus. Aqui. Prova da terceira disciplina, que ele está aqui como sequência 3, né? Prova da quarta disciplina, e repara que aqui tem uma prova de paralelo online, que algumas disciplinas têm, alguns cursos têm essa paralelo online. Então tá aqui as datas e você pode se basear por aqui, mas eu já te mostrei como é que você acha ali no seu portal. Voltando, tá? Agora vamos focar só no raciocínio lógico aqui no caso desse curso de administração. No caso teu, você compara aí com os seus vencimentos de primeira disciplina, tá? Aqui em cima, pessoal, você tem um item chamado engajamento AVA. Esse engajamento, ele faz parte da nossa metodologia da Anhanguera, que você ganha pontuações somente por fazer as suas atividades. Tá? Então você pode alcançar 3.000 pontos aqui só por você fazer os seus conteúdos. Tá? Então é uma forma de premiar aquele aluno que é engajado, que vai fazendo o seu conteúdo. Tá? Na Anhanguera a gente usa a avaliação continuada. Certo? Então tudo que você faz vai pontuando para você e as notas vão se somando. Isso faz com que a tua prova ela não seja tão punitiva, tá? Então digamos que você não vá tão bem na tua prova, né? Mas você fez as outras atividades, elas vão complementando a nota e dessa forma você ainda, né, tirando uma nota mediana na prova, você ainda pode ir com 10 no seu boletim, justamente porque você tem outras formas de conseguir a nota. Claro que a sua prova tem uma nota mínima também, que vou mostrar para vocês mais à frente. Mas entenda que tudo vai ajudar você a tirar uma boa nota na Anhanguera, desde que você se dedique, certo? Aqui nesse placar, né, você vai encontrar teleaula, avaliação virtual, fórum, conteúdo web, pré-aula e pós-aula. Conteúdo web, pré-aula e pós-aula, eles fazem parte desse estudo que eu comentei com vocês em vídeos anteriores. Ou seja, na Anhanguera a gente usa a sala de aula invertida. Ou seja, você estuda antes de você assistir a aula do teu professor. Tá? E isso aqui, pré-aula, né, como o nome já diz, é justamente para isso.
né? É o conteúdo que você faz antes de você chegar na sua aula. Qual que é essa sua aula? A sua teleaula da disciplina que está aqui, certo? Mas vamos olhar aqui nos quadros da tua disciplina. Então aqui, o que eu sempre recomendo que você comece a fazer? Tá? Começou a tua semana, né? Essa semana agora, por exemplo, o ideal é que você faça primeiro o seu conteúdo web, tá? Então, procurando aqui nessa tua lista, você vai encontrar o conteúdo web. E você vai notar que você tem 4 conteúdos web, ó. Conteúdo web 1, 2, o 3 e o 4, tá? Esses conteúdos web, eles vão se relacionar com a aula do professor. A aula gravada do professor, ela vai estar no item chamado teleaula. Vamos rolar aqui. Ah, eu posso usar os filtros lá, tá? Vai facilitar bastante, tá? Mas eu vou te mostrar por aqui primeiro. Olá. Você tem teleaula 1, você tem teleaula 2, você tem a 3 e você tem a 4, certo? Reparou que é a mesma frequência dos conteúdos web. Outra coisa, você tem um item chamado atividade diagnóstica. E você vai notar que a atividade diagnóstica você também tem 4. Atividade diagnóstica 1, 2, 3 e 4. Você vai reparar que elas estão assim. Outro item que você também tem 4 é a atividade de aprendizagem. Ela está um pouquinho mais para baixo aqui. Vamos olhar. Aqui, ó, atividade de aprendizagem, né? Você tem a atividade de aprendizagem. Vamos utilizar aqui os filtros para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu quero ver só atividade de aprendizagem. Então, eu vou desmarcando tudo aqui e deixo só atividade de aprendizagem. E tá aqui. Você tem atividade de aprendizagem 1, 2, 3 e 4. Percebeu que tudo isso acompanha as teleaulas? Tá? O que é importante saber aí? A teleaula, ela é a atividade principal do professor. É a aula do professor. Vamos deixar só ela marcada aqui para você entender. Aqui. Atividade principal do professor. Certo? Só que como ela tem 4 e você sabe que você tem 4 semanas, um mês para você desenvolver essa disciplina, uma teleaula dessa ela é disponibilizada para você por semana. Tá? Então a primeira semana você vai assistir a tua teleaula 1, na segunda semana teleaula 2, na terceira semana teleaula 3 e na última semana teleaula 4. Só que como a gente utiliza a sala de aula invertida, eu sempre recomendo que você comece estudando através do conteúdo web. Tá? Então você faz a leitura do seu conteúdo web e logo após fazer o teu conteúdo web, eu recomendo que você faça a sua atividade diagnóstica 1. Por que isso? Isso é a sua pré-aula, você está estudando antes de você ir para a sua aula. Depois de você fazer a sua atividade diagnóstica 1, você parte para a sua teleaula 1. Assistiu a tua teleaula 1? Aí então você vai para a tua atividade de aprendizagem. E dessa forma, semana a semana, você vai eliminando, né, um circuito, né, fazendo um circuito ali de atividades. E quando chegar lá no final da sua 4ª semana, você está pronto para a tua prova. Certo? Deixa eu exemplificar aqui para você melhor. Recomendo que você comece pelo seu conteúdo web. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó, só o conteúdo web. Tá? Então, você faz a leitura do seu conteúdo web. Você vai ter aqui, ó, a seção 1, 2, 3 e 4. Está um pouquinho fora de ordem aqui, mas você sabe que é a sequência numérica. Fez a leitura do teu conteúdo web? Deixa eu abrir um aqui para você dar uma olhada. Conteúdo web, dependendo da disciplina que você faz, ele é
um conteúdo que ele é interativo. Nesse caso aqui, ele parece um sistema de slides, tá? Você pode baixar aqui em PDF para o teu computador, ou você pode vir vindo aqui, né? Pulando cada item, né? Então no meio você vai ter vídeos, né? Você vai ter mapas mentais, né? Onde você pode interagir dentro dos mapas aqui dentro do conteúdo web. Você vai ter, né, imagens, textos ilustrativos, você vai ter mais imagens e assim você vai fazendo uma leitura de um conteúdo. Chegou aqui no final, você vai lá e vê a próxima sessão. Sessão 2, mesma coisa. Você vai fazendo a leitura do teu conteúdo web. Beleza. Finalizou todo o seu conteúdo web 1. Tá? Você vai partir para a sua atividade diagnóstica. Então, eu tiro aqui conteúdo web, abro a minha atividade diagnóstica e faço a minha atividade diagnóstica 1. Por quê? A atividade diagnóstica, ela vai vai diagnosticar o teu conhecimento, é para você testar o seu conhecimento. Normalmente são 4 questões, né? Elas já aparecem para você aqui. Então, o intuito disso aqui é você estudar, tá? Então, você pode fazer a leitura das perguntas. Quando você estiver pronto para resolver as questões, você clica aqui em ir para atividade. Você normalmente tem 3 chances para responder isso aqui, tá? E nesse caso da atividade diagnóstica, não conta certo ou errado para você. Você é pontuado só por fazer, tá? E você usa isso daqui para estudo. Se você preferir pegar lá um caderno, começar a escrever no teu caderno, começar a fazer as suas anotações, né? Aí vai do estilo de cada um. Fez a tua atividade diagnóstica 1? Deixa eu voltar lá. Daí sim é um momento para você assistir a tua teleaula. Tá? Então vou colocar aqui a teleaula. E como a gente está fazendo o circuito 1, você vai assistir a tua teleaula 1. Aqui você vai ter o vídeo disponibilizado da aula do professor. Cada aula do professor da Anhanguera, cada aula do professor da Anhanguera, ela leva em torno aí de 1h20, 1h30. Tá? É um excelente conteúdo. O professor usa bastante quadros de explicação, tá? Uma aula bastante completa do professor. E importante, tá, pessoal? Não é uma aula velha, não. Essa aula foi gravada essa semana, tá? Então, normalmente ela é disponibilizada no sábado. Porém, dependendo, quinta ou sexta-feira ela já fica disponível, certo? Que é o tempo de você fazer a leitura do conteúdo web, fazer a atividade diagnóstica, para daí então você assistir a tua teleaula da disciplina, certo? Sempre recomendo que você assista essa teleaula até o final, até finalizar a barrinha aqui, certo? Vamos lá. Assistiu a tua teleaula 1? Chegou o momento de você fazer a sua atividade de aprendizagem, tá? A atividade de aprendizagem, você também tem 4 e você vai fazer aquela atividade de aprendizagem que refere-se à primeira teleaula. Mesma coisa que a tua atividade diagnóstica, pessoal. Aqui você vai ter 4 questões, né? E você pode fazer a leitura prévia e quando você estiver pronto para resolver, ir para a atividade. Importante, pessoal. Aqui você também tem 3 chances, certo? E nesse caso aqui, na atividade de aprendizagem, também não conta certo ou errado para você. Conta você fazer. Porque na verdade você está estudando ainda. Tá? Então você usa esse exercício para você estudar. E você vai ver o que você está acertando, o que você está errando. E isso no futuro vai te ajudar na tua prova. Certo? Legal. Fez tua atividade de aprendizagem? Então você finalizou uma semana de aula. Tá? Recapitulando, pessoal. Na primeira semana de aula você viu conteúdo web 1, atividade diagnóstica 1, vídeo aula 1 e atividade de aprendizagem 1. Fechou a primeira semana. Você já entendeu que na segunda semana você vai fazer conteúdo web 2, atividade diagnóstica 2, vídeo aula 2 e atividade de aprendizagem 2. Certo?
E assim você vai seguindo até chegar no final da tua disciplina, né, que vai dar bem na época de você fazer a sua primeira prova, tá? A primeira prova da disciplina que eu te mostrei agora há pouco, certo? Tá, mas professor, eu percebi que tem alguns itens aí que são um pouco diferentes, né? A exemplo, você tem aqui fórum, você tem aqui avaliação virtual. Vamos marcar o fórum primeiro. Pessoal, o fórum de discussão, ele tem um período que é um pouquinho longo dentro da disciplina, tá? No caso aqui, ele vai praticamente a disciplina inteira. Tá? Sempre notem essa data de vencimento, tá? 23/8 é o prazo máximo que você tem para responder ele. Você não precisa necessariamente esperar essa data para você responder. Você pode responder ele a qualquer momento dentro do prazo. Repare que ele vale 1000 pontos, tá? Então, esse 1000 pontos, você respondendo e tendo uma resposta satisfatória, ele vai somar com a teu engajamento lá em cima, que é 3.000, e posteriormente vai somar com as tuas notas das tuas provas, certo? Então, o que eu te recomendo? Estuda um pouquinho e daí você pode já vir fazer esse teu fórum. Como que você faz para realizar ele? Clicou no fórum. Geralmente, o professor tutor aqui, que é esse cara que está aqui com o nome dele, ele posta uma pergunta para vocês. Nesse caso aqui, ele coloca lá um questionamento, uma situação problema, e pede para você fazer a sua resposta. Como que você vai responder? Bastando clicar aqui em responder. Sempre responda a pergunta do seu tutor por aqui. Você tem 2 chances de responder. Você pode fazer até 2 respostas, tá? Não é responder os alunos aqui embaixo, tá? Que aqui você tem alunos do Brasil todo respondendo. Na verdade, é você responder ao seu professor aqui. Faz uma resposta bem caprichada, né? E aguarda a avaliação. A resposta ela é corrigida dentro aqui desse período, ó. Você tem o período de realização e o período de correção, tá? É aqui que você vai estar concorrendo a nota de 1000 do teu fórum. Entendido? Toda a disciplina, ou praticamente todas as disciplinas, tem um fórum que você precisa interagir e responder para tentar uma notinha, tá? Então, cuida lá para não passar do prazo e também, né, não precisa você sair correndo a fazer, né? Cuida para você fazer ali no meio do prazo, certo? Vamos voltar lá. Outro item que é importante aqui são as avaliações virtuais. Você tem 2 avaliações virtuais, pessoal. Avaliação virtual 1, que tem um prazo de realização, que está bem aqui, repara que ela vai até 30/8, cuida para não perder. E a outra que vai até 6/9, que é o final dessa disciplina, certo? Cada uma delas tem uma pontuação que você pode ganhar, tá? Esses 750 pontos funciona igual ao fórum, tá? Se você fez aqui, acertou todas as questões, vai tirar 750 e essa nota ela vai somar com o teu 3.000 lá em cima e vai somar para o teu boletim mais para frente, certo? Mas quando que é o momento de fazer essas avaliações virtuais? Dica que eu te dou, tá? Por mais que você tenha o prazo aqui, para fazer a avaliação virtual 1, você realiza ela sempre depois de ter visto 2 teleaulas, tá? Da disciplina. Viu 2 teleaulas da disciplina? Vem cá e faz a avaliação virtual 1. Assistiu as 2 últimas teleaulas? Você vem e faz a avaliação virtual 2. Você vai perceber que vai dar bem certinho dentro do prazo, fazendo dessa forma. Certo? Então, estudou 2 teleaulas, você tem conteúdo suficiente para fazer a primeira. E estudou as outras 2 últimas teleaulas, você tem conteúdo para fazer mais essa avaliação virtual aqui. Certo? Tá. Mas tem mais um item aqui que eu não falei para vocês, que é o item chamado leitura. A leitura nada mais é do que o plano de ensino da disciplina e o livro didático, tá? E esse livro didático é um segredinho que eu estou contando para você aí. Então, se você chegou até esse momento do vídeo, você vai saber desse segredo aqui. Deixa eu abrir ele. É o livro da disciplina, onde o professor se baseou para fazer todo o conteúdo da tua disciplina.
Você vai notar que ele é dividido em unidades, certo? E dentro dessas unidades ele tem as seções. Então, a unidade 1 é o equivalente ao conteúdo da primeira teleaula e também do primeiro conteúdo web. A unidade 2 da segunda teleaula, terceira teleaula, da quarta teleaula. E quando você for fazer lá avaliação diagnóstica, avaliação de aprendizagem, avaliação virtual 1 e 2, muitas das respostas você vai conseguir estudando por aqui, certo? Fica a dica para você. É mais uma forma de você estudar. Então note que você tem bastante conteúdo, tá? Bastante conteúdo e não é só isso, tá? Você sabe que você conta com biblioteca digital, biblioteca da Anhanguera, você tem bastante itens aí para você ir desenvolvendo o teu estudo, tá? Então, nessa primeira disciplina, nesse teu primeiro mês de aula, eu recomendo que você se dedique a vir fazendo os conteúdos dessa primeira disciplina conforme a instrução que eu te dei. Sobrou tempo, você vai explorando as outras disciplinas de baixo e cuidando com os vencimentos de cada uma, sempre observando a data de realização da tua prova presencial. Certo? Então fica as dicas aí para você começar o teu semestre, tá? Vou deixar esse vídeo disponível para vocês aqui. E qualquer dúvida eu peço que vocês acionem a gente aqui nos nossos canais do Polo de Apoio, né? A gente responde vocês ali da melhor forma possível. Aguarde que a gente vai colocar alguns vídeos a mais explicando outros itens para você também. Certo? Abração a todo mundo e tchau, tchau.